Graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Boa tarde, tudo bem? Amados, hoje trago mais um vídeo, né? Mais uma reflexão, meditação a respeito da Sagrada Escritura. E dessa vez o título é assim: tô de mal, come e sai e guarda um pouco pro Natal, né? Lembra quando as crianças brigavam uma com a outra lá e falavam isso para falar que tava de mal, né? né? É uma frase lá que quem não nunca falou isso na infância, né? Enfim, bom, pelo menos quem da minha época era isso é muito comum, né? E criança bem autêntica nesse sentido, né? Ela gostava, tinha a postura, eu não gostei do que você falei, eu não quero falar com você, né? Enfim, esse título nos mostra o assunto, né? Vamos mencionar hoje, né? Na reflexão. Antes vou fazer uma oração, antes de ler a palavra, né? Vocês vão entender, sabe, com mais precisão, o que relacionado a esse título, né? Vamos abordar nessa meditação, no decorrer da meditação, tá? Vou fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te glorificamos, Senhor, pois Tu és um Deus maravilhosamente bom, paciente, benigno. Tanta paciência Tu tem conosco, Senhor, que sim, como somos rebeldes, Pai, né? Desde o início, Senhor, o Teu povo lá no deserto, posso Tu libertar ele da escravidão do Egito. 40 anos, Senhor, e quantas vezes andando naquele deserto eles se rebelaram, Deus, né? E assim, enfim, não mudou nada, assim, apesar de, Senhor, de Tu ter esclarecido muito mais a respeito do Teu amor através dos profetas, através de Jesus, Senhor, e, enfim, toda a linhagem posterior daquele Teu povo no deserto. Teu Filho derramando sangue para nos ensinar como fazer. E até então somos rebeldes e cabeça dura como aquele povo, Deus. E Tu paciente conosco, paciente conosco. Sim, devido à Sua bondade conosco, Sua misericórdia, Sua mansidão, Pai. Glórias a Ti, nós Te adoramos porque Tu és um Deus maravilhoso, um Pai maravilhoso, Senhor. Um Pai de misericórdia, de infinita misericórdia, que tem tanta paciência conosco, Deus. Glórias a Ti, nós Te adoramos, Te glorificamos, Senhor. Pai, suplico a Ti, em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus escolhidos, em nome de todos os Teus filhos, venha falar conosco, Deus. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós e venha falar conosco. Usa-me aqui, Senhor, que eu aqui me diminua, que eu não queira falar do que é do meu próprio interesse, mas que eu fale o que é do Teu interesse, Pai. Usa-me, Senhor, para que Tu venhas falar conosco aquilo que Tu quiser que saibamos, Pai. Me rendo a Ti, me esvazio de mim, me entrego a Ti, Senhor. Seja feita a Tua vontade, não a minha, Deus. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós e venha falar a nós aquilo que é do Teu agrado, do Teu interesse, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Nós Te adoramos, Te glorificamos porque Tu és bom, sempre foste bom e sempre serás muito bom, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Amados, o texto a qual eu vou meditar hoje está lá em Tiago, capítulo 4. Né? Está intitulado assim: Amizade com o mundo. Né? Sabe, antes eu vou falar algo que vai servir de apoio sobre o tema que a gente vai usar. No texto, na meditação passada, anterior, uma das anteriores, né? Eu falei assim: só não vai para o inferno quem não tiver medo de ir, né? E fato é, gente, só não vai para lá uma vez que tão perigoso é ir para o inferno como se a gente estivesse na beira de um abismo, né? E a gente precisava passar ali uma beirinha do abismo ali, um trechinho que fica muito próximo do abismo ali, você nem consegue ver o fundo do abismo lá, né? E aí você tem que atravessar beirando lá o trecho da montanha lá, e o espaço que tem que atravessar é pequeno.
aqueles que precisam de fato atravessar, não tem outra saída, vão tomar todo o cuidado. E, enfim, aqueles que não precisam nem se aproximam, né? Sabendo do perigo, né? E de fato, gente, trazendo isso para a nossa realidade, que de fato é muito mais perigoso o inferno do que o abismo, né? Porque é eterno, não tem volta. Não tem, não, é eterno. Ainda que você sofra aqui, está sofrendo 1000 anos aqui, 100 anos, vixe, infinito é muito mais que 1000, que 1 milhão, 1 trilhão. Então, realmente, a coisa mais séria da tua vida é esse dia de que você vai ficar sabendo, você vai para a glória do Senhor ou para o inferno. Então, realmente, né? Todo aquele que tiver medo, se eu tenho medo, claro, eu vou fazer todo o cuidado para não ir. Assim como aquelas pessoas que estão na beirinha do abismo e se esfrega, esfola na parede para não chegar próximo ao abismo, né? E assim como aquelas pessoas que se não precisa aproximar daquele trecho ali, não se aproxima do abismo, né? Porém, assim como a palavra fala, meu povo padece por falta de entendimento, né? Sabe? Isso significa o quê? Não sabem do perigo que estão correndo. E, claro, se não sabe do perigo, né? Uma porque não busca saber. Está saliente, está ciente do perigo, né? Ou seja, há um perigo, mas não buscam entender a respeito do perigo, né? E, claro, uma vez que não buscam entender, toleram, ou seja, toleram, brincam com essa realidade perigosa. Mais ou menos como realmente se tivesse ali vamos supor, atravessando no trechinho lá, né? Vamos supor que tem até umas agarras ali para ajudar a atravessar. Mal sabe que as agarras estão fixadas com barbante, né? É uma armadilha ali. Quem pegar, se apoiar ali, arrebenta e cai. Mal sabe que tem muito disso hoje, né? Muito disso hoje. No sentido de que se apoia em coisas que não são verdadeiras e que fazem você cair na armadilha, né? E, enfim, parece ser muito confuso, né? Eu vou esclarecer, até porque a meditação de hoje, né, ela vai simplificar o que Deus quer de nós e o que realmente nós precisamos nos apoiar para a glória. Simplificar. Porque na verdade, gente, é muito simples. Mas, sabe, o homem complica muito, que torna difícil. Mas se a gente olhar pelos olhos de Deus, a- o entendimento para ele dar o reino é muito simples. Mas o homem complica muito, deixa muito complexo, que se torna muito difícil. E se perde, um emaranhado, né, de sei lá. Mas vamos lá, vou ler o texto aqui. Então, só vinculando, né, essa questão do texto de hoje com o que eu falei anteriormente lá, né, ou seja, de aquele que tem medo de ir para o inferno, esse, se ele entender a respeito desse caminho a seguir, se protegendo para não ir, ele certamente não irá. E na verdade esse trecho de hoje é para abrir os olhos, né? Abrir os olhos para realmente entender a respeito dos perigos. Claro, a pessoa que não tem medo, ela se preocupa se proteger de várias formas, gente, né? E o que eu vou trazer hoje é uma delas, né? É... Tá bom? Eu vou ler aqui. Vamos lá, Tiago, capítulo 4. Está intitulado assim: Amizade com o mundo. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês?
Ou seja, ele falou aqui, ó, toda forma de divisão, né? Sabe que guerra, brigas, inicia-se através de um pensamento. Um pensamento que te direciona à divisão, ao conflito, à briga, né? Tudo se origina num pensamento, depois uma palavra mal lançada, e enfim, se incendeia, né? Ó, de onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Sabe que prazer é algo pessoal, é algo individual. Por exemplo, estou comendo ali um churrasco, ali uma costela, quem está comendo sou eu que estou sentindo prazer sobre aquela carne, né? Então, na verdade, gente, ó, de onde surgem as brigas dentro de vocês, brigas que há entre vocês? De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Dos prazeres, dos meus próprios interesses, né? Uma vez que quem sente o prazer é eu, a intenção é minha, o individual, do meu ego. Então, surgem daí, desses prazeres que estão em conflitos dentro de mim. A minha própria vontade se rebelando com as vontades dos outros ou de Deus também, né? Então, quando eu passo a tornar Senhor da minha vida, prevalecendo as minhas próprias vontades, é que realmente eu estou desguarnido de Deus, né? Ou seja, se eu estou desguarnido de Deus, estou desguarnido totalmente, gente. Então, claro, quando eu vinculo foco só em mim, no meu umbigo, daí sim, é daí que surgem as guerras, as brigas, né? Ó, daí ele vai dar explicação aqui, ó. Vocês cobiçam e nada têm. Vocês cobiçam e nada têm. Ou seja, a pessoa almeja e nunca encontra. Talvez possa até vincular a questão material, tá? Mas é muito mais do que isso. Ao ponto de que, uma vez que a gente busca as razões materiais, né, eu me ambiciono um apartamento, uma casa na praia, viagens, tudo, mas nunca estou contente. Compro a coisa já já perde a graça. Nunca estou contente. E olha que cada vez conquisto mais, mas sempre perco a graça cada vez mais rápido. Ou seja, vou ler aqui novamente, vocês cobiçam e nada têm. Não que a pessoa não tenha materialmente, tem, mas é como se não tivesse, porque não tem graça nenhuma ter. Não, a razão pela qual ela buscou ter para ser feliz, ainda está infeliz. Busca e não encontra a felicidade nesse sentido material. Porque ela está olhando só para ela, pelas razões delas. E na verdade, quando a gente olha pelas razões nossas, normalmente a gente não olha pelas razões de Deus. E Deus sabe tudo, sabe o que é melhor para a gente. A gente não sabe o que é melhor para a gente, mas Deus sabe. E normalmente, como a gente busca olhar somente para as nossas razões, a gente se perde de Deus, claro, desfalece, porque quem assume controle sobre nós é a carne, a essência maligna, o maligno, aquele que quer nos matar e roubar, destruir. O resultado é infelicidade, né? É o salário dele. Vamos lá. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja. Não estou falando só matar fisicamente, não. Você mata as pessoas através de palavras malditas, né? Ou seja, quando você fala uma palavra que fez mal à pessoa, né? Aquela amizade, aquela alegria morreu, né? Ou seja, vai falecendo, vai adoecendo, né? E na verdade, gente, antes de você falar, na sua cabeça já foi desertificando a razão daquilo que você falou, no seu sentir, já foi te desertificando, foi matando você, né? Ao falar é somente uma consequência, ou seja, um prolongamento do processo de morte que está dentro de você e você foi
externalizando ao ponto de atingir os outros, né? Então, ou seja, cobiça e nada tem, matam e sentem inveja. Poxa, a pessoa, sabe, vejam bem, a pessoa atinge outra pessoa, né? Malignamente, através de palavras, de atitudes, ou enfim. A pessoa padece por causa daquele mal que foi atingindo, sabe? A pessoa às vezes era leal, e realmente, é, do ponto de vista dela, não merecia aquilo, né? Porque ela sempre buscava tratar bem e foi atingida malignamente, né? Ou seja, matou aquele sentimento. Porém, essa pessoa que lançou aquele mal sobre a outra, ou seja, o promotor desse mal, ainda sente inveja daquele, né? Ainda sente inveja porque a razão dele não é má. E de fato, gente, a ficção do maligno é pela pessoa que está bem, né? O alvo do maligno é da pessoa que está bem, né? Uma família feliz, gente, meu Deus, é como um imã para os malignos, né? O olho dele está ensinando aquelas famílias que é feliz, que é contente, em que se preserva a paz. O alvo, né, das maldades deles é para pessoas que estão bem, estão felizes, tá? Estão em paz, né? Ou seja, não, não tá. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Claro, né? É um túmulo. A pessoa que faz mal com essa intenção de fazer mal é um túmulo. Não pode ter nada, porque tudo vem de Deus, gente. Toda paz, toda felicidade, toda alegria, tudo que é consistente. Ou seja, tudo que é verdadeiro, tudo que traz vida, vem de Deus. Né? E uma vez que Deus se aparta do que é maligno, não tem. Né? É... Mas nada podem ter. Vivem a lutar e fazer guerras. Né? Não tem porque não pedem. Claro, não tem, porque aquele que pode dar é Deus. Se a pessoa é inimiga de Deus, o que ela vai conversar com Deus? Vai pedir alguma coisa para você, ela sabe que é inimiga de Deus? Então não pede. Outra razão. Pedem e não recebem, porque pedem mal, né? Mais uma razão, porque às vezes não somos atendidos conforme a nossa vontade, porque não sabemos pedir. Normalmente, às vezes pensamos que Deus quer nos favorecer porque Deus é bom, Deus é bondoso e quer nos ver felizes, mas nos esquecemos que Deus quer para nós que nós deixemos-nos da gente. Deus quer para nós que nós partilhemos-nos da nossa vida, das razões da nossa vida para com os outros. Deus não quer de nós que nós nos tornamos um centro do universo, um centro da minha casa, um centro do meu trabalho, um centro do meu bairro, que tudo tem que convergir para mim. Não é isso que Deus quer. E muitas das vezes o que pedimos para Deus são coisas para mim. Deus me ajude a entrar nesse trabalho, vai fazer tão bem para mim. Deus me ajude a comprar aquele carro, não, eu merecia. Senhor, vai ser tão bom eu passear. Né? Enfim, só um exemplo, sabe? Mas às vezes não sabemos que o que Deus quer não é focar no meu individualismo, né? O que Ele quer de mim é que eu saiba amar. E claro, para mim saber amar, se eu focar no meu individualismo, é um sentido contrário do meu aprendizado a amar, né? Então, claro, às vezes não recebemos porque não sabemos pedir, precisamos de coisa só para mim, que vai favorecer somente a mim, né?
Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres, ou seja, na minha própria interesse, né? Ou seja, então aqui, né? Não vou receber, por quê? É a vontade contrária de Deus. A vontade de Deus é que aquilo que me vem favoreça não somente a mim, mas também aos outros, né? Ou seja, aquilo que seja para mim o aprendizado de amor, que está mais vinculado à partilha do que acumular coisas para o meu próprio interesse, né? Para os meus prazeres, para as minhas vontades. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, gente, aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo para Deus. Ó, pronto. Isso parece ser muito simples, né? Ou seja, e é muito simples. Se você quer realmente não cair naquele abismo, tem que estar com Deus. E como é que faz para estar com Deus? É só não ser amigo do mundo. Pronto, muito simples, né? Tá, a pessoa padece, meu povo padece por falta de entendimento. Aí é que tá. O que é ser amigo do mundo, né? E inimigo de Deus, né? Às vezes as pessoas acham que poxa, tem que cumprir os 10 mandamentos, né? Sim, exatamente. Mas não só isso. Você sabe que Jesus veio para fazer cumprir os 10 mandamentos. E ele falou realmente os 2 mandamentos principais que devemos observar de Moisés: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu não vim para revogar esse mandamento, eu vim para fazer cumprir. Se ele veio para fazer cumprir, talvez o povo não estava cumprindo. E na verdade, gente, não é porque a gente sabe da razão de Jesus, agora porque a gente está cumprindo de forma maioritária. Que todo mundo está, porque Jesus veio, ensinou a gente está cumprindo. Talvez eu possa me embasar no conceito de que nós estamos que nem no povo no deserto, rebelde. Por quê? Não entendemos a razão de Deus. Se a gente entendesse a razão de Deus e queríssemos entender e queríssemos cumprir, cumpriríamos. Mas a razão que a gente é tão amigo do mundo, das coisas do mundo, que a gente nem está interessado em saber da razão de Deus e de cumprir a vontade da razão de Deus. E qual a razão de Deus? É amor. A razão de Deus é amor. Né? Amor é deixar da gente para com o outro. Você fazendo isso, buscar fazer isso sempre, você vai estar cumprindo todos os mandamentos. Direta ou indiretamente você vai estar cumprindo todos os mandamentos. Tudo que a Sagrada Escritura vem nos falar, durante toda a humanidade, tantos passaram ao serviço de Deus, homens de Deus falando, você, sem sombra de dúvidas, você cumprindo o verdadeiro amor, você está cumprindo tudo que é preciso fazer para chegar no reino celestial. Pronto. Então, é muito simples, só observar isso, só ter medo, um medo exagerado de cair naquele abismo, sim, buscar observar isso com toda cautela, com todo cuidado, com todo foco, você não cai. Mas se você é relapso a isso, né, e de repente, olha, estou vendo umas agarras aqui, acho que vai ficar mais fácil eu segurar nelas. Vai ser mais fácil. Agora eu posso me aproximar mais perto da bicha que eu estou segurando nas agarras. Se você
padecer em entendimento e confiar nas coisas do mundo, né? Sim, fica vulnerável a cair no abismo, né? Então, vou dar continuidade aqui para, claro, ficar mais claro isso também. Ó, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Tá, mundo. O que é mundo? Tudo que é contrário à razão de Deus. Pronto, simplificou, né? Ó, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Vejam, vou ler novamente aqui. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós, que Ele fez. É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Então, na verdade, gente, primeiro eu vou falar, quem é que faz o Espírito Santo habitar em nós? Deus. Então é tudo conforme a vontade de Deus. E Ele vai fazer o possível e o impossível. Se você for predestinado a Ele, Ele vai fazer o possível e o impossível para o Espírito Santo vir habitar em você, né? E de fato, é com ciúme que por nós anseia o Espírito. É com ciúme. Gente, você sabe que uma pessoa ciumenta, ela é possessiva, né? Né? É possessivo. Se é meu, você vai ficar trancado, você não vai sair daqui. E às vezes a pessoa não é nada, né? Não tem poder nenhum. Mas pensa, quem é o Todo-Poderoso? E ele é ciumento. Então, na verdade, se o Espírito anseia em vir morar, ninguém segura. Ninguém segura. Pode ser que até a pessoa seja muito rebelde, mas Deus tem o jeito dele, né? Normalmente a gente se aproxima de Deus na dor, e é assim, não adianta. Você não vai querer chegar a Deus quando você está tomando água de coco na beira da praia. A última coisa que você pensa, enfim, se aproxima. Tem tanta coisa na internet, no celular, que você vai ter mais interesse em observar essas coisas do que entregar a sua vida inteira, seu coração para Deus, né? Então, normalmente, gente, tá sempre, Deus tem que, o arado tem que rasgar a terra do nosso coração. Aquele arado tem que preparar a terra para a semente cair, né? Para daí vir a água do Espírito e germinar aquela semente, né? E virar um arbusto, depois uma árvore, depois produzir fruto. Esse é o processo. Esse é o processo de tudo, né? Então, gente, às vezes a pessoa é rebelde. Evita, e Deus tem o jeito dele. Nem que ele precisa vir com um rolo de compactar asfalto, mas ele vai, não adianta. Se a pessoa resiste, é uma pedra dura ali, ele vai moer. Para a pessoa se chegar a Deus, quebrantar o coração e clamar a Deus. Se é predestinada, gente, não adianta. Deus é Deus, ninguém segura não. Ele que faz acontecer e desfaz, e faz de novo. Ele é Deus, é Deus. Então, gente, aqui ó, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Ele fez habitar em nós. A razão dele é Ele fazer a coisa acontecer, tá ligado? Ó, mas Ele nos dá mas Ele nos dá cada vez mais graça. E essa é a razão. Estamos cada vez mais próximos nele, né? E normalmente, uma vez que Deus revela a sua graça aos humildes, sempre Ele vai estar nesse processo de nos humilhando, nos moendo,
preparando sempre a terra do nosso coração para nunca virar torrão seco. Sempre vai estar arando a terra do nosso coração, né? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele revela a face aos humildes, né? Então esse é um processo contínuo, gente. Sempre. Porque, nossa, a gente deixar, gente, a gente quer ser dono do nosso nariz. E não é esse o processo. Não é esse o processo para chegar no reino, não, né? A Sagrada Escritura nos fala que uma vez que o Espírito Santo vem habitar em nós, nós não somos donos da nossa própria vida, não. A vontade é do Espírito Santo e não nossa. Uma vez que a gente tenta assumir as rédeas, pronto, ele vem e humilha nós de novo para realmente nos colocar no nosso lugar de humildade, né? Esse é o processo, né? Uma vez que nós, pela nossa própria vontade, queremos tomar essa rédea, Deus tem que moer de novo, né? Ou seja, quando a gente quer fazer aquilo do nosso jeito e não do jeito de Deus, que é contrário àquele que nós estamos fazendo, a gente está querendo fazer o quê? Amizade com o mundo. É amizade com o mundo. Pronto. Deus tem que fazer o quê? Vem aqui. Vem puxando pela orelha, né? Tipo aquela criança birrenta que responde o pai e sai brincado. O pai vai lá no meio da brincadeira, vai puxando com a orelha, vai chegar em casa chorando, mas vem. Esse é o nosso Deus, tá? É um pai que ama e disciplina seus filhos, né? Então, gente, é muito simples. É muito simples herdar o reino celestial. Só estar com Deus o tempo todo, né? Para estar com Deus é só não fazer amizade com o mundo. Tudo aquilo que diverge da vontade de Deus é do mundo. Pronto, né? E onde que está a complexidade disso? A complexidade disso é deixar de mim, deixar das minhas vontades. As minhas vontades que divergem das vontades de Deus. Em resumo, as vontades de Deus, quando as minhas vontades divergem com a vontade de Deus? Quando as minhas vontades é só para mim. Isso é oposição ao amor, à partilha. Quando as minhas vontades favorecem aos outros, isso direciona ao amor, à partilha, a se colocar no lugar do outro. Entende? É muito simples. Mas a gente complica muito, como coloca muita coisa para a gente ver, para tapar isso, para a gente não ver isso. Porque na verdade, gente, o mundo não quer, as nossas próprias vontades não quer que a gente veja isso. Claro, se a gente se apoia no mundo, nunca a gente vai ver isso. A gente vai ver sempre o nosso umbigo que é a vontade do mundo e que diverge da vontade de Deus, né? Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É um processo contínuo. Afaste das trevas e as trevas fugirão de vocês. Fuja das trevas e as trevas fugirão de vocês. É um aprendizado, gente, que dia a dia a gente vai ficando melhor nisso. Entendeu? Dia a dia, claro, as provas vão ficando maiores também, mas a gente vai ficando mais forte, mais resistente. Ao ponto de isso ficar um costume habitual, uma facilidade, nos entronizando a paz, né? A tranquilidade, nos entronizando no reino, nos entronizando na familiaridade com Deus, nos entronizando na casa de Deus, ou seja, nos fazendo de Deus a coisa mais importante da nossa vida. É muito simples. Só se aproximar de Deus. A complexidade, o mundo é que põe para a gente não ver isso, né? Tá. Versículo 7. Versículo 7. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Vejam,
cheguem perto de Deus e Ele chegará a vocês. Então, a razão para estarmos no reino celestial e sim indo para a glória é estar perto de Deus. Muito simples. A primeira coisa para isso é querer. E a segunda, dar o primeiro passo. Depois o segundo, depois o terceiro, depois sempre estar buscando isso. Pronto. É muito simples. Eu querer. Mas se eu me apoiar na facilidade de querer as minhas coisas, puxa, vai ter um monte de armadilha. E claro, se eu quisesse minhas coisas, o meu umbigo, prevalecer o meu umbigo, vai ter muita coisa para me confortar nesse pensamento. Mas, enfim, estou cego e guia de cego, continuo na lama, né? E claro, não vou convergir, desse jeito não vou convergir para Deus, porque o mundo faz oposição a Deus e não quer que eu veja a verdade para ir em direção a Deus, entende? Então, claro, se eu me apoiar na facilidade, no meu comodismo, na facilidade de prevalecer as minhas vontades, o mundo vai te apresentar muita coisa que vai te satisfazer e você vai ficar aí, né? Às vezes, no sentido, quando Deus vem e mói, daí cai a ficha. Daí que as razões que você via como verdade não era tão verdade assim. E daí você começa a ver uma luz no fundo do túnel, que é Deus. E daí você vai em direção a essa luz. E a ficha vai caindo cada vez mais forte. E você vai vendo que a razão de tudo é Deus. Entende? Limpe as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, ou seja, é isso mesmo, indeciso. E quem é indeciso? Está em cima do muro, um pé para lá, outro pé para cá. Né? Eu quero viver as coisas do mundo, ou seja, dos meus próprios interesses, mas também quero adorar a Deus em cima do muro. Né? Está anestesiado, cego, achando que está agradando a Deus, não está. Né? Porque na verdade, gente, ou é mundo ou é Deus. Se você está em cima do muro, uma vez que Deus não aceita as coisas do muro, você está no mundo. Deus não aceita as coisas do mundo, você está no mundo. E ilusionado que está com um pezinho na casa de Deus é ilusão. Porque Deus faz oposição às coisas do mundo. Deus faz oposição às suas próprias vontades. Então, gente, se você não entregar a sua vida para Deus inteiramente, Deus não aceita dividir espaço com o mundo, não, com a carne, que é a essência maligna. Ou você é do mundo, ou você é de Deus. Ou você é da carne, ou você é de Deus. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o vosso coração. Por quê? Lá, como diz o Salmo 24, quem pode entrar na presença de Deus? Os limpos de mão e os puros de coração. Né? Limpo de mão porque realmente, quando eu estou convicto que o que eu estava fazendo é errado, pronto, limpei minha mão, não faço mais. E puro de coração, quando o meu coração é de Deus, o meu foco é Ele, eu quero a vontade dEle, pronto, acabou. Puro de coração, claro, gente. Né? A gente é ser humano, a gente sempre vai errar. Mas daí faz o quê? Pai, perdoa. Eu errei. Em nome de Jesus, me perdoa. Pronto. Mais branco do que a neve. Pronto. Puro de coração, limpo de mão e puro de coração novamente. E assim é, gente. Reconheça a sua miséria, lamentem e chorem. Porque a gente não é nada. A gente não é nada, a gente é uma miséria. A gente é lama na mão do oleiro. Né? Reconheça a sua miséria, reconheça que você não é nada. Que Deus é tudo, que sem Deus você não é nada, você não pode nada. Né? Reconheça, lamentem e chorem. Sabe por quê, gente? Quando a gente começa a entrar no caminho certo, vem as provas. Vem as provas. E como é que a gente luta com as provas? Joelho no chão e lágrima.
É isso que a gente luta. O cristão quando eu falo cristão, é que segue em Cristo de verdade, tá? Né? O cristão, a arma dele não é o braço dele, não é as coisas que ele vai atingir aquele que está fazendo mal, não. A arma dele é Deus. Como que a gente já chega a Deus? Se humilhando, clamando a Deus misericórdia, joelho no chão, lágrima e joelho no chão. Que o riso de vocês se transforme em pranto. Ou seja, gente, quando a gente quer ficar andando no caminho cego, ou seja, e as nossas razões é tudo pra gente, então, claro, a gente vai passear, a gente vai ter dinheiro, porque enfim, a gente sabe que muitas das vezes, quando a gente se afasta de Deus e prevalece em nós nossas próprias vontades, e a gente vai satisfazendo as nossas próprias vontades de viajar, de ter tudo aquilo que a gente sempre quis ter, quando a gente tem, tá tudo bem. Aparentemente está tudo bem. Quando eu digo aparentemente, por quê? Na verdade, está tudo mal. Por que está tudo mal? Porque a gente não está com Deus. E se a gente não está com Deus, a gente está com o maligno. E o maligno é mal. Então está tudo mal. Né? Que a alegria de vocês, ou seja, que aquela ocasião de você estar esbanjando um sorriso, né? Se torne na verdade de ser provado por Deus, provado o seu coração, provado, ou seja, como que Deus prova o coração? Ele vai corado, rasgando o coração, simplesmente isso, para a gente ficar humilde, né? A gente só se torna humilde, gente, numa postura de humildade, de humilhação. Afinal, a palavra humilde vem de humus, esterco, aquilo que é rejeitado, aquilo que é deteriorado, aquilo que morreu. A gente só se torna humilde morrendo para o nosso orgulho, para o nosso próprio ego, para o velho homem. Ou seja, como faz isso? Joelho no chão e lágrimas no coração, né? Quem é um coração quebrantado? Aquele com um coração que chama o Espírito Santo, apto para receber o Espírito Santo. Um coração que, ao ver... Porque, na verdade, gente, uma vez que a gente busca seguir nos caminhos de Deus, você vira um imã para as coisas do mundo. Sabe? O mundo vai te atingir de cheio. E é sim, e sempre vai ser. Mas vale muito a pena estar com Deus do que qualquer outra coisa. Então, vale a pena, né? E daí, enfim, claro, isso dolore a alma, o coração, né? E, claro, isso faz o coração chorar, escorre lágrimas e joelho no chão, né? E não tem outro caminho. Você acha que tem outro caminho? Não tem. E se falar para você que tem é engano, tá? Se você quer acreditar, então tá, opção sua. Mas o tempo vai revelar que esse é o único caminho, tá? Se você tá com Deus, você vai ser provado, vai dolorir, vai chorar, vai. Mas se você dobra o joelho no chão, Ele alivia seus fardos, Ele enxuga suas lágrimas. Ele tira esse fardo pesado, coloca o fardo leve dele, você sai como Jesus Cristo suando sangue, ao chamar, meu Pai, se possível for, afaste-me esse cálice. E se levanta sereno, mesmo sabendo que tinha que enfrentar aquilo que iria enfrentar. Essa é a razão, esse é o caminho. Então, que a alegria de vocês, ou seja, que aquele seu sonho de estar sempre viajando, desmanchando sorriso, se torne na realidade buscar Deus, se transforme em tristezas. Quando você está chorando de joelho no chão, tá? Desculpa, isso aqui parece ser totalmente contrário às coisas do mundo, e totalmente contrário ao que você ouviu, né? A respeito de como buscar Deus, e Porque, gente, na real, o mundo, que é a maioria, nos quer manter cegos perante a vontade de Deus, tá? E porque, na verdade, gente, pode olhar na Sagrada Escritura para você ver, que na verdade a nossa referência é a Sagrada Escritura. Vê os homens de Deus que se aproximaram de Deus e se mantiveram com Deus. Veja as vidas dele, veja a história de vida dele.
Tem todos aqueles que estão viajando, tirando foto, dando risada? Me fale qual. Talvez o único que me lembra isso é o jovem rico, né? Que quis se aproximar de Deus, falando: Senhor, mestre, bom mestre, que precisamos fazer para herdar o reino celestial? Cumpra os mandamentos. Senhor, eu faço isso desde a minha infância. Você quer ser perfeito? Vende tudo que você tem lá para os pobres. Virou as costas triste porque era muito rico, apegado ao dinheiro. Então, gente, olha, se for ver a verdade, todos aqueles que se aproximaram de Jesus ou das razões de Deus, são todas as pessoas que o arado moeu, o arado rasgou o coração. Então, não queira se apoiar na minha cara, eu acho que ele está falando. Não, pega a Sagrada Escritura e leia. Veja, a verdade é a Sagrada Escritura. Vamos lá. Então, que o riso de vocês transforme em pranto, e a alegria de vocês transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Essa é a razão, gente. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Se torne humus diante do Senhor e Ele os exaltará. Se torne nada diante do Senhor e Ele os exaltará. Perca as suas razões e prevaleça as razões de Deus e Ele os exaltará. Morra o velho homem e nasça o novo homem e Ele os exaltará. Perca a sua vida e você vai encontrar uma vida exaltada que Ele vai te dar. Sim, uma vida de verdade e não uma suposição de vida que muitos acham que vive, mas que não é vida, né? Vamos lá. Versículo 11. Irmãos, esse capítulo 4, só esclarecendo uma coisa, esse capítulo 4, gente, eu escolhi esse capítulo porque ele nos dá um esclarecimento meio que geral que é preciso fazer, tá? Para se aproximar do Senhor, né? Então, tudo que eu estou falando aqui te faz prevalecer. Ou seja, se você observar com razão, com sinceridade, interesse, tudo que eu estou falando aqui te faz prevalecer, te faz verdadeiramente te aproximar do Senhor. Ou seja, claro, quando a gente se aproxima do Senhor, a gente vira as costas para o mundo e vai afastando o mundo, né? Então, não é muito grande esse capítulo, gente, e ou seja, não é muita coisa que a gente precisa saber para se aproximar do Senhor, tá? E nesse capítulo 4 ele dá uma abrangência bem grande, porque a gente precisa saber aproximar do Senhor. Então, resumindo, é muito simples, tá? Mas, claro, o mundo tenta tornar um negócio tão complexo que fica difícil, né? Ó. Versículo 11. Irmãos, não fale mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Gente, você sabe, antes da gente falar, primeiro a gente vai pensar, né? Quando a gente dá permissividade ao pensamento oposto ao meu irmão, ou seja, divisório, ou seja, do inimigo, do diabo, o divisor, né? Esse pensamento, pensar, olha, essa pessoa aí é má, essa pessoa é ruim, essa pessoa ela não é legal, não. Nossa, essa pessoa é vergonhosa, essa pessoa aí, ó, quero longe de mim. Você dá permissividade a esse pensamento vai conversar tanto com você e te apresentar outros pensamentos que vão dar coragem de começar a falar mal dos outros, né? Pronto. Quem colocou esse pensamento na sua cabeça? O inimigo, o divisor, o diabo, né? Então, gente, quando ele fala isso aqui, ó, irmãos, não fale mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal e julga a lei, tá? Quando ele fala não fale mal, parece que é muito diferente de não matar, mas é o princípio de matar. Então, se você fala mal, a Sagrada Escritura nos fala, se você chamar o irmão de tolo, o seu irmão de tolo, você está sujeito ao julgamento como se tivesse matado alguém. É a mesma coisa, entendeu? Então, se você quer fugir das trevas, fuja. Não dê lá das trevas, porque falar mal dos outros já é uma execução das trevas.
Então, se você quer fugir das trevas, se quer fugir e falar mal, não pense mal dos outros. Olhe benignamente para os outros. Olhe que os outros também são filhos de Deus. Pronto, fuja das trevas. E na verdade, quando ele fala aqui, ó, irmãos, não fale mal dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Fala mal da lei e julga a lei. Que lei é essa? Você viu que ele falou no artigo definido, a lei. Prioritando uma unidade. A lei. Qual é a lei? Qual a coisa mais importante que a gente precisa saber de toda a Sagrada Escritura? Resumindo a Sagrada Escritura numa só. Amai-vos uns aos outros, que na verdade é o mandamento mais supremo, que está lá em cima de todos os mandamentos. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Quem que falou isso? Cristo. Né? Como que ele nos amou? Ele foi vendido por 30 moedas de prata, traído com um beijo, rasgaram o corpo dele com armas de tortura, que rasgava, mesmo, com um gancho na ponta, flagelo com um gancho na ponta, que rasgava o corpo dele inteiro. Coroa de espinho na cabeça, cuspiram, humilharam ele, uma cana para rescruzar a imagem de rei, um prego na mão direita, um prego na mão esquerda, um prego no pé. Depois ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Teve sede, ofereceram vinagre para ele tomar e ele tomou, se sujeitando ainda mais àquela humilhação e aquele desprezo, aquela maldade, aquela crueldade, ao ponto de falar assim, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Sabe, pensa comigo como que ficou o coração de Deus ao ouvir falar isso. Pensa como deve ter rasgado, estilhaçado o coração de Deus. Ele, que Jesus Cristo tinha, Pai, se possível, for afaste-me esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E foi feita a vontade de Deus. E no finalzinho ele se sentiu sozinho também de Deus. Então, esse é o amor dele por nós. Tá? E o mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, amai-vos uns aos outros igualmente eu vos amei. Esse é o mandamento. Essa é a lei. Vou ler novamente para ficar mais claro. E na verdade, gente, quando se fala que o amor está acima de toda a lei, qual é o mandamento do amor? Esse é o mandamento que mais nos referencia ao amor. Porque quando ele fala amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Deus dá significado ao que é amor. Amor é aquilo que ele fez pela gente. Tá? E quando se fala que o amor está acima de toda a lei, sim, você cumprindo isso, você cumpre tudo. Então vamos lá. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei, ou seja, despreza a lei, né? Ora, se julga a lei, se despreza a lei, não é observador da lei, claro, não está nem aí para a lei, mas juiz, ou seja, um suposto juiz, achando que, enfim, aquela maldade, sim, irá consecutir numa condenação àquele que se coloca numa posição de juiz. Ele acha que ele é poderoso. Só acha. Mas vamos lá. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer o Senhor Jesus Cristo justo. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você? Escutem agora vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano. Então, gente, o que eu falei anteriormente aqui, claro que eu falei que tudo que é falar nesse pequeno capítulo aqui já é muito, digamos 80% do caminho andado para ir para o reino. Então é muito importante, num pequeno capítulo. Então, gente, se você quer realmente tomar todo o cuidado para você não cair no precipício, tome todo o cuidado para você ver coisas boas nas pessoas. Quando você olhar para alguém, não veja um argumento de divisão. Não veja um argumento que afasta aquela pessoa de você.
Olhe para aquela pessoa como realmente se ela fosse importante para você. Não pode ser um mendigo, uma pessoa que fala mal para você, mas veja como uma pessoa que é importante. Porque é para amar como Jesus amou. E o que ele falou? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mesmo daquele que eles estavam maltratando ele. E na verdade, Jesus fala, amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Sedes perfeito como vosso Deus é. Busque ser perfeito. Então, gente, a primeira coisa que acontece para a gente se afastar das pessoas é um pensamento. Fuja desse pensamento, antes de chegar a esse pensamento, veja coisas boas naquela pessoa, ressignifique na sua cabeça o conceito daquela pessoa, tá? Claro, você fazendo, você vai estar longe, você vai estar protegido para não cair no abismo. Se você negligenciar isso, gente, você vai estar segurando aquelas agarras pretas com barbante que você está achando que está apoiando lugar seguro. Não, é armadilha. Se você negligenciar isso, gente, é armadilha. Me pergunta se tem um outro caminho além desse. Não, não tem nenhum caminho diferente desse. Porque o caminho é Cristo. O que ele falou para nós fazer é amar. Pronto. E para amar não tem como você pensar mal de... Porque na verdade, gente, as coisas que Jesus fala, se você fala que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Tá? E a verdade não está em você. Então, tem que amar todo mundo. E Jesus fala para mandar os inimigos, amar os inimigos. Pronto. Vamos lá. Capítulo 4 ainda, versículo 13. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócio, e teremos lucro. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante, logo dissipa. Em vez disso, deveria dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das arrogantes pretensões, ou seja, das suas próprias pretensões, da pretensão que sim, favorece só você. Arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Em resumo, tudo aquilo que faz olhar só para o meu umbigo é mau. E pronto. Se você se apoia nessa garra achando que está seguro, não, é preso com um barbante. E vai arrebentar, gente. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Pronto. É muito simples, mas tem tanto emaranhado de coisas que nos fala, que complexa tudo e impede a gente ver o simples. E claro, se a gente não vê o simples, não é capaz de executar o simples. Então, na verdade, gente, se você quer ir para Deus, a sua vida tem que ser de Deus. Então, a sua vida não é do seu umbigo, não é sua mais. As suas pretensões, você deve, Senhor, o que você quer de mim? Qual é a sua vontade? Como eu posso fazer a sua vontade? E Deus vai falar, as Escrituras nos fala, ame, perdoe, partilhe. Enfim, veja o bem nas pessoas, pronto. Agora, se eu fecho o olho para isso, claro, o mundo vai arrastar eu. Se eu vou nas minhas pretensões, nas minhas coisas, no meu salário, que é para mim, para os meus prazeres, no meu usufruto, para me fazer bem, nada para o outro. Enfim, você tem a opção, se quiser vai. Mas você já sabe onde você vai parar. Porque na verdade, gente, é tudo ou nada. Não acho que você vai andar em cima do muro, você vai cair de paraquedas no céu, não. Vão olhar para o céu, que esse cidadão não está vestido com veste, não. Guardas, pega ele e manda pro fogo. E desculpa estar falando tão rasgado assim, porque, gente, me fala que é mentira isso. Me fale se eu não me importar com o outro. Me fale se eu favorecer somente a minha vida e não amar. Porque amar é me colocar no lugar da pessoa, me importar com o outro, é favorecer o outro.
Então, gente, se eu não amo, você acha que você vai herdar o reino? Vai nada, porque lá é um reino de amor. A única coisa que a gente é capaz de levar daqui é a nossa experiência de amor, é o nosso passaporte de ir para lá. Se eu não amo, eu não vou e pronto, acabou. O que eu vou fazer lá, se lá é só amor? Que eu nunca, eu não tenho intuito de partilhar. O que eu vou chegar a fazer lá se lá é só partilha? Se eu não, então eu mesmo vou ficar com um peixinho fora d'água, né? Eu vou querer cercar o meu muro, querer pegar minhas coisas, vou lá pegar as coisas para mim e comer depois. Então eu vou pôr na dentro. Então, gente, você acha que isso vai ser uma verdade? Lá não, gente, isso nem vai acontecer. Porque quem vai entrar lá é a pessoa que ama. Pessoa que pensa só no próprio umbigo, não vai. Então é muito simples, muito simples. Mas, cara, o mundo apresenta tanta coisa para a gente olhar que a gente esquece de olhar para essa verdade. E claro, se a gente não olha, não foca nessa e não tenta praticar essa verdade, pronto, a gente mantém cego, né? E às vezes cego e guia de cego, né? E achando que tá agradando a Deus, andando em cima do muro, mas não tá. Ou você é do mundo ou você é de Deus. Se você está com o mundo, você não está agradando a Deus. Né? Muito simples. E é isso que eu queria falar. Né? Vou estar fazendo uma oração agora, para encerrar. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, te glorificamos, Senhor. Porque Tu és um Deus bom, um Deus maravilhoso, que, diferentemente das razões do mundo, se preocupa com os outros, se preocupa com todos. Sim, diferentemente das razões do mundo, que muitas das vezes quer olhar para o nosso próprio umbigo, nós queremos olhar para o nosso próprio umbigo e não ver da razão do outro. Não ver o quão o outro também é importante. Tu, diferentemente das razões do mundo, olha para todos de forma benigna, Senhor. Tu vê coisas boas em tudo, Deus. Tu vê aquele que está caindo na lama, está fazendo crueldade, às vezes como um teu filho querido. E sim, assim como aquele pai do filho pródigo ficou esperando um tempão, esperando ele lá com o banquinho dele, lá olhando no horizonte para ver se aparecia. Assim como aquele pai daquele filho pródigo, ao ver um pontinho lá no horizonte, saiu correndo em direção àquele filho e abraçou e beijou ele. Falou: servos, traga uma aliança nova, veste nova, sandália nova e mande mandar o bezerro gordo, porque vamos ter festa hoje. Esse meu filho estava perdido, foi achado, estava morto e renasceu. Assim, Senhor, diferentemente das coisas do mundo, Tu és um Pai maravilhoso conosco, Senhor, que sempre, Senhor, sempre tem uma infinita misericórdia, uma infinita paciência, uma infinita benignidade conosco, Deus. Glorioso és Tu, Senhor, nós te adoramos, te glorificamos, porque Tu és um Deus maravilhoso. Glórias a Ti, Pai. Mas vede, Senhor, vede o que o mundo fez com os Teus, Senhor, sabendo que era teu, Senhor, se jogou na lama, machucou, feriu, cegou, Senhor, tão perdido, Senhor, como ovelhas perdidas, Senhor, mendigando, Senhor, lama para comer, Deus. Veja, Senhor, quantas ovelhas perdidas suas, sujas na lama, que o mundo as afugentou, as machucou, as dilacerou na alma e no corpo, Deus. Pai, em Tua infinita misericórdia, sabendo Tu, Senhor, dos Teus filhos feridos, machucados, afugentados, cegos, Senhor, perdidos, Deus. Sabendo Tu, Senhor, que Teu Filho veio para buscar todos aqueles que o Senhor o confiou, e inclusive esses daí, Senhor, Teus filhos que estão afugentados, machucados, feridos. Sabendo, ó Deus, que és Tu, Senhor, que faz habitar o Espírito Santo. Sabendo, Deus, que a Tua razão é pela graça do Teu Santo Espírito. E sem o Teu Santo Espírito nada acontece, ó Deus. Pai, em testemunho que a Tua igreja está desfalecida, dilacerada como esse cordeiro, ferido, maltratado, machucado, Senhor, caído, prostrado lá, Senhor. Se não for pela graça do Teu Santo Espírito, se não for pelo Teu bom pastor,
aquela ovelha continuará caída, Deus. Pai, em testemunho, ó Deus, que o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, viria da mesma forma como veio e viria antes do tempo, que senão nem aqueles que eram para ser salvos, as tuas ovelhas feridas, machucadas, seriam salvos se ele não viesse. Pai, em testemunho que ele viria, assim como foi, através do Espírito Santo. Em testemunho, ó Deus, de que, como a profecia de Joel, uma vez que a tua igreja estivesse arrasada, desfalecida, viria o teu Santo Espírito em abundância, Senhor. Pai, em testemunho que estamos testificando, testemunhando a crueldade, como nunca, Senhor, deixando a tua igreja arrasada, desfalecida. Pai, se for da tua vontade, ó Deus, se tu vê, sim, que isso é para agora, ó Deus, eu profetizo, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os teus filhos, em nome de todos os teus escolhidos, que, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade, se cumpra a profecia de Joel e que teu Santo Espírito venha abundantemente sobre a face da terra e que Cristo venha nos salvar. Venha salvar esses teus predestinados, teus filhinhos, cordeiros machucados, feridos, que estão caídos, prostrados, machucados, não conseguem se levantar, Deus. Venha salvar estes, Deus. Que venha nos abrir os olhos, que venha tirar as travas dos nossos olhos, Deus. Que venha sarar as nossas feridas, que venha nos dar refrigério, Senhor, com a brisa do Espírito Santo. Sim, que venha aquecer o nosso coração com o fogo do Espírito Santo. Venha nos lavar as nossas feridas, as nossas machucaduras do corpo, da alma e do espírito, com a água do Espírito Santo, com o bálsamo de vida. Sarar as nossas dores com o bálsamo de vida. Que venha nos mostrar o caminho a seguir com a luz do Espírito Santo. Que venha nos clarear, nos orientar, tirar a nossa cegueira, ao ponto de que passeemos nos aproximar de Ti e nos tornemos mais brancos do que a neve, ó Deus, através da Sua misericórdia, ó Deus. E para que nos aproximemos de Ti e não mais, Senhor, não mais, Senhor, nos deixar no risco de afastar de Ti, ó Deus. Vem, Senhor, com a Tua glória, com a Tua majestade, com a Tua infinita misericórdia, buscar os Teus, Senhor Jesus Cristo. Clamo a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Manifesta-te, Senhor, na Tua fidelidade, que, ainda que a mãe que amamenta o seu filho do seu ventre esqueça, teu filho, tu nunca deixará um filho teu, ainda que ele esteja na lama, ainda que ele esteja em qualquer lugar desse planeta, ferido, machucado, aquele cordeiro dilacerado pelo lobo, tu nunca deixará ele. Manifesta-te, Senhor, a sua infinita misericórdia. Vem, Deus, proteger os teus. Venha, Senhor. Vede, Senhor, que tu mesmo disseste, Senhor, tu daria a cruz conforme conseguimos suportar, mas quantos e quantos, Senhor, queriam que abrisse o chão para ele cair, Senhor, pede dia a dia a sua morte, Deus. Vede se não está pesada a cruz, Senhor. Por favor, Deus, clamo pela Tua infinita misericórdia, Pai. Venha salvar os Teus. Venha, através da graça do Teu Santo Espírito, Senhor. Que Cristo venha, através da graça do Teu Santo Espírito, salvar. Que o bom pastor venha buscar essas ovelhas e venha sarar essas feridas, fortalecer, Senhor. E sim,
afastar esse mal que as aflige, que as oprime, ó Deus. Tem compaixão dos teus filhinhos, dos teus pequeninos, ó Deus. Amém. Irmãos, em correspondência com Romanos 8:26, é que o Espírito Santo ora em nós com gemidos inexprimíveis, quando a gente não sabe o que orar, no teor da palavra, né, de forma literal, como está escrito lá, claro, Deus não faz essa gatilho para nos enganar, não é? Então, claro, o que é literal, sim, tem sua eficácia, eficiência, sua verdade. E de fato, né, irei orar aqui com palavras que eu não sei o significado em gemidos inexprimíveis e também não sei o que cada qual precisa, sim, sem saber o que orar, né? Irei orar clamando ao Espírito Santo que venha orar em mim por você, porque Ele sabe, teu Pai Celestial, né? O Espírito Santo sabe o que você precisa. Antes de você saber, Ele sabe, né? Então irei orar assim. Clamo em nome de Jesus, meu Senhor e meu Deus, que teu Santo Espírito venha orar em mim para estes que estão orando conosco, em gemidos inexprimíveis. Norman, ganan pishurot, teikau tenangenanan, Lord Mike Latas, Lord Glad Varantash, noin, Nisho Manon Yatra, Glory to Kiwore Minosh Light. Janela Hamel Tain Katanu Kedote Shilat. Yormanosh, Amehamegedo Relatish, Yakamenet Kilitura Lanuna Tulash. No, Yaman Yagan Bishnur Redat, Chiriat. Yekesh Hamenur related Agaranur Menon. Young Megamilata Shietere Tan Migonio Comaror Letokedosh. Gila Torremeno Hanakalorate, Dimina Mahai, Minutishulot to the lot. Kalimini nish ni relatina kal na amena horlato gero de minatash niral tena kerela teriki ort minata lorestish ya geminotilot jot I iminot ha mikitor lorato non tishur miniket gen mitai keperotesh lot nogoyot tishurot Jalatamien injast ai kirotto dialare minut minutangila teretish nikantavana rianot nagadiataras veramenor latashilarot Jalamenadatai kirotini antenanon mormenut nyampetela herted na nikelaratorish yelaratuna jinminotorla nemanat Kamenataya de dorshiror la menatendo kenama mishal ehlekinol tanatino genoredos Camino la repetition yemina morre porrete nana kalaratesh Jata kamenos Jana hamenotashirat Genuhamenote loratu yemina shelot norat. Yemihange meshna kelash, urmenot norot. Kamenya maintun chamara haylash. Yelatena kalatirat. Geminur la morador shilatarat. Yorol menot talashiror yolor. Jerol menot taikidoro shiralandor meno kamidot tarash. Jurala rameno lantara karalor shidolor. Miontamanta shakatu shinurumut Yaralorane Hakara Shinurumeno Thailand and Yalarashiat. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Com Deus. Tchau, tchau.